eu sou Klaus Enz, do site Blumenauense, e durante o mês de abril houveram várias ações referentes à conscientização do autismo. Esse transtorno, ele ainda há uma grande dúvida por parte dos pais como agir, das escolas em relação à melhor forma de lidar com essa situação. E no dia 25 de abril, essa quinta-feira, acontece um seminário explorando o universo autista ali no Teatro Michelangelo da Uniaselv, que começa a partir das 19 horas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a neuropsicopedagoga, a Larissa Zivers, que é a assessora pedagógica operacional do Grupo Autismos. Seja bem-vinda aqui ao site. Muito obrigada. E é muito bacana, né, todas essas ações envolvendo esse assunto que é tão importante e que nos últimos anos, vamos dizer assim, as pessoas puderam perceber realmente o que é esse transtorno e como ele faz parte, né, do dia a dia das pessoas. Quais são os principais convidados e o principal foco desse seminário? Então, o nosso seminário, o Explorando o Universo Autista, é o nosso segundo seminário de sensibilização do Grupo Autismos. E nós vamos trazer a Adriana Tchelusliak, que ela é do blog, ela tem um blog chamado Vivendo a Inclusão, e ela fala sobre a vida dela como mãe de um autista, as adaptações que ela teve que fazer na vida dela, como mulher, como família, né, e como mãe também. E nós vamos trazer a doutora Rosane Loventhal, que é uma doutora, e ela trabalha há 25 anos com inclusão na escola. E ela diz que funciona. E ela vai dar várias dicas sobre como ela fez todo o trabalho dela durante todo esse tempo, né? E nós vamos trazer o Marcos Petri, que é um autista de alto funcionamento, e ele fala da vida dele, como que ele estudou, ele é mestre em comunicação, e como que flui a vida dele, ele é escritor, e ele tem um blog também, Diário de um Autista, no YouTube. Isso é bacana, né? A gente percebeu, inclusive a Simone Gadotti, é uma parceira nossa, já fez um artigo aqui no site. Muito amiga, querida. E ela colocava nesse artigo a dificuldade de identificar e depois, naturalmente, como trata o próprio seminário de lidar com isso no dia a dia. Como psicopedagoga, como foi que você acabou se envolvendo? Você não tem filho autista? Não tenho filho autista. Eu, como trabalho na área da educação há um tempinho, eu via essa necessidade das crianças na escola, de precisar de um cuidado a mais, daquele olhar além do que eu podia fazer como professora, né? Daí, visto isso, eu comecei a estudar, né, a neuropsicopedagogia para poder tratar essas crianças e ter um olhar diferenciado, cuidadoso, zeloso, atencioso e inclusivo dentro da escola. Esse grupo é formado por 6 voluntárias. Sim. A gente estava conversando antes da entrevista e ela disse que 4 têm filhos autistas e ela e mais uma voluntária que não tem. A doutora Juliana não. E o que vocês percebem nesse período, com várias ações já, pelo menos nos últimos 5 anos, no sentido da conscientização do transtorno, em termos de melhora, de mudança? Há muito tempo atrás, há 5, 10 anos, não se falava de autismo. Né? Se falava de crianças com TDAH, com dislexia, com transtorno de ansiedade. Se falava de vários outros transtornos, outras situações, outros déficits, né? Isso fora aquelas coisas mais agressivas que a criança mal educada, né? Que nós não precisamos, né, mencionar, porque as pessoas, elas tinham palavras muito duras para as crianças com transtorno, né? E sem saber que aquilo ali era uma coisa que a criança não tinha um controle. Ela não tem um controle de algumas ações. Então não é falta de educação, não é culpa dos pais e não é culpa da criança. É um transtorno, né, do desenvolvimento global, né, que acontece no cérebro da criança,
que ela não consegue dominar alguns movimentos e algumas ações dela, e ela precisa muito de ajuda, precisa muito de terapias e precisa muito daquele olhar da comunidade como um todo, daquele olhar carinhoso, né? Porque o pai também não quer ser julgado quando o seu filho está tendo uma crise, né? Porque ele não tem controle, ele não pode fazer nada naquele momento. A criança precisa se regular, né? E eu acho que isso também ajudou a muitas pessoas a ter consciência em relação a isso. Exato. Né? Às vezes você vê alguma criança com algum comportamento, sempre é importante levar isso em consideração, Claro. Um comportamento mais agressivo, ou um comportamento não somente agressivo, mas mais espoletinha, né? Diferenciado, vamos dizer assim. Né? E é importante levar em conta que, de repente, essa pessoa pode ter... Porque existem vários graus de autismo, né? Existem 3 níveis: leve, moderado e severo. Né? E as características, elas variam como nós, pessoas, né? No geral, nós variamos entre nossas características, o autismo também varia, né? A criança com autismo leve, ela tem alguma dificuldade de interação, não gosta muito de brincar com os amigos na escola, às vezes não responde ao comando de voz, chama pelo nome, a criança faz de conta que não ouviu, né? Mas isso tudo é uma característica, ela não faz de conta que não ouviu, ela não consegue associar o nome a ela, né? Moderado, tem muitas estereotipias, né? Se movimentam, também tem dificuldade, alguns têm dificuldade de interação, não são todos, né? Dificuldade de olhar nos olhos, olhar para a foto, olhar para, né? Se manter fixo. Como o autismo ele anda junto com comorbidades, tanto leve, moderado como severo, eles têm autismo e dislexia, autismo e TDAH, autismo e apraxia da fala, né? Então sempre acompanha algum outro transtorno. E severo, dificuldade extrema de se manter sentado, de fala, né? Que daí alguns têm ainda apraxia da fala, não conseguem produzir, né, as palavras de maneira ordenada. Então são várias características, falar resumidamente é um pouco difícil. Mas eu acho que é legal para a gente poder ter uma ideia, né? Sim. Daí a importância também, das vezes, as pessoas se aprofundarem um pouquinho mais, principalmente os pais que de repente percebem um comportamento diferenciado. E estar atento, né? Estar atento, e assim como a Simone descreveu naquele artigo, eu não sabia por onde começar e por onde procurar. Sim, a né? Simone tem filhos, né? E todas essas ações, como Março Roxo, o Abril, né, voltado à conscientização do autismo, é a percepção que muda em relação às pessoas, no sentido de olhar de uma forma diferente, né, de uma forma assim, um pouco, vamos entender, né, o que acontece com as pessoas. Olhar diferente para o diferente, né? Isso, e daí eu acho que quando a questão envolve educação, ensino, escolas, há vamos dizer assim, é um pouquinho mais complicado, né? Sim. Como é que funciona isso em relação a educar, a informar e poder acompanhar e chegar assim o mais próximo de passar as informações e essa criança absorver, porque os autistas são muito inteligentes. São muito, sim. Então, nós do Grupo Autismos, a gente trabalha com formação para professores da rede de Blumenau, de todas as cidades que tiverem interesse, né? Em saber um pouco mais de como é o universo autista, como funciona, como você fazer a adaptação, né? Como podemos fazer as adaptações, porque o professor de sala, né, o regente, o professor de apoio, o professor auxiliar, né, que está ali para auxiliar o aluno dentro da sala, ele precisa fazer um material adaptado para esse aluno. Porque muitas vezes ele não consegue acompanhar da maneira como os outros alunos, mas ele acompanha o conteúdo, mas não da mesma maneira. Muitas vezes eles são as pessoas com autismo, elas são muito visuais. Então, muitas vezes, nós temos casos de professores fantásticos aqui em Blumenau que fazem adaptações visuais para os seus alunos do próprio conteúdo que está sendo escrito na lousa ou escrito no livro. E o aluno consegue acompanhar. Bacana. Porque tem a adaptação apropriada para aquele aluno. A gente, quando é professor, a gente faz
o nosso planejamento dentro do que a gente quer que as crianças aprendam na sala de aula e de como a gente vê que aquela turma responde àquele conteúdo que a gente vai aplicar, né? E para a pessoa com autismo também é assim, né? Então o professor vai fazer o planejamento dele todo preparado para aquela turma como um todo e vai fazer a adaptação para o aluno autista o mesmo conteúdo da maneira com que ele consiga acompanhar. E isso é muito bom porque a gente vê como os professores eles estão empenhados, e como eles estão conseguindo fazer. E nós do Grupo Autismos a gente está aí para apoiar todos eles. E tem uma ação, quer dizer, uma ação não, vocês vão durante o evento também vender aqui. Sim, nós temos a lojinha. Tem a lojinha que ajuda, imagino, no trabalho, né? Como o nosso grupo é um grupo de voluntárias, a gente vende camisetas, né, clutches, que pessoas que nos apoiam fazem para colaborar com a gente também, né? Então, no dia do seminário, que vai ser dia 25 de abril, agora, nessa quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter a lojinha, né? Que nós vendemos as clutches, nós vendemos camisetas, nós temos várias camisetas. Essa que eu estou agora, a gente não vende, né? Mas nós temos várias com a logo do Grupo Autismos. Temos caneca, caneta, adesivo. Legal. Temos para todos os gostos e todos os bolsos. Bacana. Bom, então, dia 25 de abril, quinta-feira, para quem quiser conhecer, isso vale para pais, pessoas, público geral, né? E é importante a gente conhecer, até para a gente poder lidar, às vezes, com essas pessoas e ajudar, né? Que é o mais importante. Vocês fazem reuniões com que periodicidade e aonde que vocês se encontram? Então, nós temos a nossa sede, fica ali na rua Lauro Miller. Nós não temos uma sede para receber pessoas ainda, mas nós vamos providenciar. Então, nós nos reunimos toda semana, nas quartas-feiras. Daí é ali que a gente decide, a gente vê todos os e-mails, né, onde vão acontecer as formações, as pessoas que nos mandam e-mails perguntando, pedindo informações, a gente responde. Essas formações para professores, elas existem, existe uma frequência, vamos supor, uma vez por mês, existe alguma data? Então, as nossas formações, elas são solicitadas pelo CEMEA, pela CEMED da cidade, mas se você, né, professor, tiver interesse em que o Grupo Autismos faça a formação, entre em contato com a sua direção da escola, né, escola pública, particular, né, peça para que a sua direção da escola mande um e-mail, para que a gente possa estar fazendo uma formação na sua escola também. Perfeito. Bom, parabéns para todos vocês, né, para as voluntárias, e o trabalho de voluntário eu acho algo incrível, né, porque dá muito trabalho. Muito. E o melhor pagamento e o maior pagamento e o único pagamento, é o único. A gente vê o resultado, as mudanças e que a gente já vê em relação à questão do autismo. Exato, numa sociedade diferente, né? Melhor. Né? Com mais compreensão e menos pré-julgamento. Exato, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, Larissa. Muito obrigada a vocês. Obrigado a vocês que nos acompanham. Nós voltamos a qualquer momento com uma entrevista tão bacana como essa com a Larissa. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo Instagram, o Blumenauense, pelo Twitter, o Blumenauense, e pelo YouTube, também o Blumenauense. Até a próxima entrevista. Quando soubemos que teríamos nosso primeiro filho, foi uma alegria. Planejamos cada detalhe da sua vida. Os primeiros passos, o primeiro dia na escola, até com as festas do pijama aqui em casa sonhamos. Então, o grande dia chegou. Ele nasceu. Mas à medida que os meses passavam, vimos que alguma coisa estava diferente. E o diagnóstico veio. Nosso filho era autista. E agora? E todos esses sonhos? Nossa vida não seria nada fácil. Mas descobrimos que não seria impossível. Então, com o apoio necessário, começamos a construir o futuro do nosso filho, com ele. Sempre respeitando quem ele é e descobrindo a beleza de sermos pais de alguém único e especial. Autismos. Inclusão é informação.